Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Pela graça de Deus está no ar o programa Escola Bíblica Dominical, mais um domingo, uma linda manhã de domingo. Esse domingo, dia 1º de junho de 2025, domingo de Santa Ceia aqui na Assembleia de Deus na Itaoca. Eu sou o diácono Wallace Bueno, integro a superintendência da Escola Dominical, junto ao pastor Marlon, nesse ano de 2025. Meus irmãos, como vimos na semana passada, nós estamos nesse trimestre, o segundo trimestre de 2025, estudando sobre os tópicos especiais no Evangelho de João. O título da revista é E o Verbo se fez carne. E na semana passada falamos sobre o lava-pés, em João capítulo 13, e hoje falaremos sobre a emblemática frase de Jesus, o caminho, verdade e vida. É uma lição simples, mas que eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de analisar os versículos do João 14, do 1 até o 10, até o 12, e de fato pensar acerca do significado das palavras de Jesus. Então você pode pegar a sua Bíblia, seu caderno de anotações, enviar esse link para o máximo, para o maior número possível de pessoas, a fim de que mais pessoas possam se juntar a nós para a gente ter um período de meditação da palavra de Deus muito proveitoso. Eu espero que assim seja. Vamos então fazer uma oração e a gente, na graça de Deus, continua para comentar essa maravilhosa lição em João capítulo 14. Pai querido, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua mesa, em volta da tua palavra, meditando, pensando, falando entre nós acerca daquilo que nos edifica. Que em nome de Jesus essa lição possa ser luz para as nossas vidas, para a nossa vereda, para a nossa caminhada, e que nós nos tornemos crentes cristãos melhores, meu Deus, servindo ao nosso próximo, te servindo com devoção, com amor, com fidelidade, com fervor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como eu disse, nesse trimestre, o segundo de 2025, e o Verbo se fez carne, tópicos especiais no Evangelho de João. Lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Textual de João 14:6. Dificilmente você não conhece esse versículo. Olha o que diz João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Repare que Jesus diz, ninguém vem como se ele estivesse já em Deus. Ele faz Jesus essa correlação entre ele e Deus, né? É um aspecto importante da fé cristã. Existem manifestações religiosas que separam Deus e Jesus, ou colocam Jesus como uma espécie de Deus menor. Não é o nosso caso. Jesus nos ensina que a nossa fé deve ser na direção de correlacionar Jesus e o Deus Pai. Então ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Nós vamos ver mais à frente que com isso Jesus ele está ensinando que a verdadeira religião, irremediavelmente, a única maneira de se chegar a Deus é por meio de Cristo Jesus. E quem não conhece Jesus, ou quem rejeita Jesus, rejeita Deus e não conhece ao Deus Pai. Amém? A verdade prática diz assim, a imagem de Jesus Cristo como caminho, verdade e vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. E aí, essa lição, em comparação com a lição da semana passada, é bem sucinta, é bem sintética. Embora a quantidade de versículos seja a mesma, né, na lição passada sobre o lava-pés, fomos de João 13:1 a João 13:12. Aqui é a mesma coisa, mas é um texto mais tranquilo de a gente conversar e com tranquilidade a gente vai então caminhar pelos versículos. Eu espero que eu seja claro, que os irmãos entendam muito bem para onde a gente quer chegar. Meus irmãos, antes de a gente entrar no texto, no versículo 1, a gente costuma citar essa expressão, o caminho, a verdade e a vida, de maneira quase que flutuante, separada assim, né? Como se fosse um texto isolado. E não é. É um texto
que tem o seu contexto. Há pouquíssimos versículos da Bíblia, mas pouquíssimos mesmo, eles devem ser citados de maneira autônoma, sem que se atente ao seu contexto. E nós veremos que quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está respondendo. Tem todo ali um diálogo entre Jesus e Tomé, que é um discípulo que simboliza lealdade, coragem, mas também o do Tomé é símbolo do discípulo com dúvidas, com questionamentos, né? Tomé é esse símbolo. E Jesus então responde, tem um diálogo ali entre Jesus e Tomé, Jesus faz alguns apontamentos, e é exatamente isso que a gente vê. Então, é importante que a gente situe essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no contexto do Evangelho de João e do capítulo 14. Então, do ponto de vista do contexto do Evangelho, João 14 faz parte de uma grande seção, chamada de autorrevelação de Jesus, que é uma espécie de progressão, de caminhada, de trajetória gradativa de Jesus até a cruz. Então, isso vai de João 13 até João 20, então você tem lava-pés, você tem Jesus predizendo, né, a sua morte, fazendo a predição de sua morte. Você tem Jesus predizendo quem haveria de o trair, ou melhor, quem haveria de o trair, Jesus predizendo que Pedro negaria. Então você tem uma série, promessa de um lugar para onde eles iriam, que é o que acontece no capítulo 14. Então você tem Jesus preparando os discípulos, né? Como eu disse na semana passada. No Evangelho de João, Jesus sempre faz um milagre e depois explica o milagre, como acontece em João 6. Já aqui, em João 14, nessa grande sessão do 13 ao 20, Jesus ele está explicando o evento posterior, que é justamente a cruz. E João 14, então, essa frase, como eu disse, não é uma frase flutuante, não é uma frase solta, ela é uma frase que vai sendo construída até que Jesus diga isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai ver tanto o que Jesus quis dizer com isso e por que ele disse isso. Eu acho que é importante essa situação, né? Situar a frase dentro de um contexto. E aí, como eu disse, colocar a frase no contexto do Evangelho e do capítulo. Certo? Então, João 14 faz parte de uma parte maior mesmo. Né? É integrante de uma parte maior do Evangelho, que vai do capítulo 13 ao capítulo 20, e aí nessa grande parte do 13 ao 20 você tem o lava-pés, a última ceia, as predições, a promessa do céu, a revelação do caminho, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Então vamos ler o texto? Vamos entrar no texto e a gente vai fazendo comentários pontuais. Versículo 1, se você tiver com Bíblia você pode acompanhar. Eu estou usando a versão NVI, tá? E aí seria, se os irmãos puderem, na NVI, mas se não tiver também sem problema, você pode usar a sua versão que você tem disponível aí. Beleza, vamos ler então o versículo 1 para a gente fazer alguns comentários. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 1. Jesus conforta os seus discípulos. Versículo 1. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Então o versículo 1 tem duas partes. Primeiro você tem uma recomendação de Jesus. Na ARA ou ARC está escrito, não se turbe o vosso coração. Né? Na NVI, que o coração de vocês não se perturbe, que vocês não fiquem aflitos. Né? É interessante que quem, na verdade, estava aflito, perturbado aqui, era Jesus, que tinha consciência de que a cruz se aproximava. Quer ver uma coisa? Se você voltar para o capítulo 13, no versículo 21, olha o que Jesus diz. Jesus ele vai deixando claro o estado de sua alma. Ele era homem, então, evidentemente, ele estava sujeito a fortes emoções, ele estava sujeito a angústias humanas. Então, olha o que ele diz no capítulo anterior, em João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou, em verdade, lhes digo que um de vocês me trairá. E olha também o que Jesus diz em João 12 e 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora?
Não, eu vim exatamente para isso, foi para esta hora. Então, nos 2 capítulos anteriores, Jesus dispara frases que revelam o seu estado de espírito. E é curioso, né? Porque Jesus está angustiado, Jesus está carecendo de conforto, mas é Ele quem conforta, é Ele quem se doa, é Ele quem provê àqueles discípulos uma palavra de ânimo e de bem-aventurança, que o coração de vocês não se perturbe. Então, você vê que o momento difícil de Jesus não o exime de assumir a sua posição de provisão espiritual, de provisão anímica aos seus discípulos. E aí, por que Jesus diz isso, né, aos discípulos? Jesus então se doa, conforta, instrui. E por que ele faz isso? Porque os discípulos estão com muito medo. Eles escutam que Jesus fala, olha, eu vou me entregar, eu vou sofrer, eu vou precisar ir, e vocês ficarão, né? E isso gera uma incerteza nos discípulos, de modo que Jesus precisa acalmá-los e confortá-los, dizendo, não se turbe, né? Não, que o coração de vocês não se perturbe. Aí, essa é a primeira parte, né? O conselho, a admoestação de Jesus. Na segunda parte, ele revela a maneira, né? O porquê os discípulos, ou melhor, o como os discípulos poderiam manter a tranquilidade. Creiam em Deus e creiam também em mim, né? Então, a fé como sendo esse agente estabilizador das nossas emoções. Vocês devem ficar tranquilos. Como? Creiam em Deus. Creia que Ele existe. Creia que Deus, Ele não te abandonou à sua própria sorte. Como diz o texto de Hebreus 11:6, sem fé, sem a crença, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. Credes em Deus e creiam também em mim, creiam na minha palavra, creiam naquilo que eu digo. E aí lá no versículo 11 Jesus vai dizer, se vocês não conseguem crer no que eu digo, então creiam no que eu faço. Então creiam nas minhas obras. Certo? Uma outra questão que a gente pode reparar nessa parte B do versículo 1 é que quando Jesus diz creiam em Deus e creiam em mim, ele está se colocando no mesmo patamar de Deus. Tá? É um texto cristológico nesse sentido, porque aponta para quem Jesus é. Quem Jesus é? Ele tem igualdade de natureza com Deus. Repito, existem manifestações religiosas no Brasil que negam essa qualidade. Diz que Jesus e Deus não possuem equivalência de natureza, mas uns dizem que Jesus é só homem, outros dizem que Jesus é uma espécie de Deus menor. E Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim. E por que podemos crer que Jesus tinha correlação com Deus? Porque Jesus dizia o que Deus queria que ele dissesse, ou o que Deus diria, e fazia obras divinas, né? Então, a vida de Jesus verbal, a vida existencial de Jesus, evidentemente, revelava sua proximidade com Deus. Beleza, fechamos o versículo 1, então. Jesus está aflito, mas ele conforta, ele consola, ele é bálsamo na vida dos discípulos. E a parte 2, creiam em Deus, creiam em mim, revelando essa equivalência entre Deus e o Senhor Jesus Cristo, entre Pai e Filho, né? E o texto mais à frente aponta também, né? O texto aponta para as 3 pessoas da Trindade. Creiam em Deus, Pai, creiam em mim, Filho, e ele vai dizer, eu vos prepararei lugar. Jesus vai apontar para uma realidade futura. Jesus vai dizer, com as suas palavras, da sua maneira, que quando ele diz, por exemplo, vocês farão obras maiores, no versículo 12, farão obras maiores porque a sua morte vai permitir o cumprimento da promessa em Atos 2, o envio do Espírito Santo, e aí, habilitados pelo Espírito Santo, a igreja, evidentemente, fará obras maiores. Mas a gente vai ver o que significa obras maiores. Tem gente que entende esse texto de maneira equivocada. Vamos lá para o versículo 2 e 3, né? Vamos comentar o versículo 2 e o versículo 3. Então, que o coração de vocês não se turbe, creem em Deus, creiam em mim. Versículo 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Na verdade, eu até li o versículo de uma maneira meio estranha. Vou reler para os irmãos entenderem. Na casa do meu pai há muitos aposentos.
Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Então, bem tranquilo, Jesus diz, eu estou indo preparar lugar, vou voltar para levar vocês para o mesmo lugar. E essa passagem, assim, claramente aponta para uma dimensão eterna, para a eternidade com Cristo. Jesus está falando aqui de vida eterna, está prometendo a vida eterna à sua igreja. E aí, já dando a resposta, né? Mas quando Jesus diz, eu retornarei, algumas pessoas podem entender esse retorno de 3 maneiras. Tá? Existem 3 possibilidades. Então vamos lá, você está fazendo uma prova do Enem, prova do Enem não, né? Você está fazendo a prova lá, aí, quando Jesus diz, lá em João capítulo 14, verso 3, que voltará, ele diz, quando eu for preparar lugar, voltarei. Ele está se referindo a que retorno? Qual retorno? Letra A, seu retorno imediato, quando ele ressuscita e passa 40 dias com os discípulos. Letra A. Letra B, a vinda do Espírito Santo, após a sua exaltação, sua ascensão aos céus, em Atos 2. Ou letra C, se referindo à parúzia, à volta triunfante, à volta apocalíptica. Se você disse letra C, você acertou. A interpretação majoritária é que Jesus se referia à parúzia, à segunda vinda, à volta mesmo, né, para buscar a sua igreja. O texto ele pode abrir margem para interpretar como sendo a vinda do Espírito Santo? Pode, não seria um absurdo. O texto pode se referir àquela volta imediata após sua ressurreição? Pode, não seria um absurdo. Mas a interpretação, como eu disse, mais comum é que Jesus se referia à sua vinda para buscar a igreja para o céu, para a eternidade com ele, para o descanso eterno. Beleza? Outra curiosidade, a NVI usa a palavra aposento, a RA e a RC usam a palavra morada, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, e a NTLH, sempre simplificando, usa a palavra quarto. Independente da palavra da sua versão, o significado é um só. Significa uma habitação permanente. E aí por isso que a gente diz que o texto se refere à morada celestial, o céu. Porque se a palavra traduzida como quarto, aposento ou morada significa habitação permanente, evidentemente o céu, os novos céus e a nova terra, né, o céu desce para essa realidade, você tem nova terra, ali será a habitação do crente, e por isso que a gente defende majoritariamente que o texto se refere à eternidade com Cristo, porque o céu é a nossa casa, né? E aposento, quarto ou morada, fala de habitações daquela casa, como se fossem cômodos. Então Jesus está falando, estou preparando o lugar de vocês, o cômodo de vocês lá no céu. Tá? Uma outra questão é que preparar lugar, irmãos, não é que Jesus está reformando o céu, fazendo uma obra lá. Preparar lugar aqui significa o próprio lado de ir. Jesus está apontando para a sua crucificação. O preparo do lugar é uma forma de Jesus dizer, eu vou passar o meu processo de cruz, sepultamento, ressurreição, exaltação, e isso é preparação. Por que é preparação? Porque o crente ele só pode falar em vida eterna se ele tiver o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, como é que a gente vai falar em vida eterna, né? É o Espírito Santo que realiza o trabalho da fé em nós. Qual é a diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo? No Antigo Testamento ele era derramado em gotas. No Novo Testamento o Espírito Santo é um rio. Um rio de água viva a jorrar para a vida eterna. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Ele diz isso em 2 lugares no Evangelho de João. Em João 7, acho que 37, ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E para a mulher samaritana ele diz, se você me pedir, eu te daria uma água a jorrar, e essa água se tornaria em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, salvo engano. São essas as palavras que Jesus usa lá em João capítulo 4, você pode conferir. Então, quando Jesus diz, eu vou vos preparar lugar, não pense em Jesus como pedreiro. Jesus está lá reformando o meu quarto no céu, minha mansão celestial. Não é isso. Preparar lugar é o processo de crucificação, porque é só a partir da crucificação, né? É só porque Jesus morreu e ressuscitou que o Espírito Santo, então, em Atos 2, ele vem até a igreja. E aí essa é a preparação. É Jesus dizendo, eu vou fazer por vocês
algo que os permitirá morar comigo, que os permitirá chegar até as moradas celestiais. Então essa preparação é a sua ida, é o próprio ato de ir, tá? E quando ela se cumpre, quando Jesus se entrega, quando Jesus diz está consumado, né? É nesse sentido. E quando ele diz volta, aí a gente estava discutindo, né? Essa volta é o Espírito Santo, é a ressurreição, a morada eterna. Aqui fica claro que Jesus está falando de vida eterna. Ele diz, ó, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus está no céu e ele vai nos levar para o céu. O céu lá em cima, o céu aqui embaixo, novos céus e nova terra. O céu vai descer, diz Apocalipse. E a gente vai aqui nessa terra, segundo visão majoritária, a igreja então nessa terra transformada vai viver o seu milênio, a sua eternidade após o milênio. Uma curiosidade, ainda nesses versículos, né, o 2 e o 3, eu falei na palavra parúzia, né? Parúzia é um termo técnico para a volta de Jesus, né? Para o retorno de Jesus. Existem 3 maneiras da gente dar enfoque ao retorno de Jesus. 3 vias, 3 vieses, de 3 formas. Por exemplo, se a gente pegar Mateus 13, 24, que é a maneira mais comum, talvez, da gente falar da volta de Jesus pela perspectiva apocalíptica. A terra se enrolar, se dobrar igual um pergaminho, e uns dizem que vai ter 2 pilotos no avião, um vai ser arrebatado, outro fica, o avião vai cair, e a mulher grávida o seu bebê vai sumir. É o aspecto apocalíptico da volta de Jesus, mas não existe só essa visão. Você pode abordar a volta de Jesus pelo ponto de vista apocalíptico. Olha o texto de Mateus 13, 24. Deixa eu ler aqui. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente... Não, peraí, eu acho que não é Isaías 13, Mateus 13, 24. É Marcos, perdão, irmãos. É Marcos 13, 24. Vamos lá. Marcos 13 e 24. Olha o que diz. Mas naqueles dias após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Olha como a Bíblia é fantástica, né? Se o sol escurece, a Bíblia, evidentemente, como consequência, a lua não dá mais luz, porque a iluminação da lua é reflexo do sol, né? E os poderes celestes serão abalados. Olha como há uma maneira de abordar a parúzia, a volta de Jesus, pelo viés apocalíptico, no sentido dos efeitos naturais, né? O sol, a lua, os poderes celestes. Mas não é a única maneira que se tem de abordar a volta de Jesus. Eu estou falando isso justamente porque Jesus não aborda o seu retorno por essa perspectiva. Aí eu vou falar da outra maneira. A outra maneira de se abordar a volta de Jesus, a gente pode encontrar, por exemplo, em Filipenses 1 e 23. Olha o que diz. Que é a volta de Jesus como um meio de confortar o crente que morre em Cristo. Então, assim, ele está na glória. Ele está com Jesus. Né? A gente usa muito isso, né? O irmão morreu, mas ele morreu em Cristo, então ele está com Cristo, ele está com o Senhor Jesus. Então, olha como a volta de Jesus para aquela pessoa que morre, individualmente, é abordada como um consolo até para os familiares, para aqueles que ficaram, né? Filipenses 1, 23. Olha o que Paulo diz. Eu estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então Paulo está dizendo, olha, a volta de Jesus, caso ela aconteça para mim, morrendo eu, né, volta individual, vai ser bom, porque eu quero estar com ele. Então morrer é lucro, morrer para mim é ir para a glória, é me libertar das limitações, das tristezas, das angústias, das tribulações e de tudo isso, né? É a volta de Jesus também. E nesse texto de João 14, Jesus está falando da sua volta, João 14 e 3. Olha o que ele diz, versículo 3, quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui Jesus aborda a sua volta numa perspectiva de descanso eterno, que tem a ver com a ideia de Paulo, mas Paulo está falando de morte. Quando eu morrer, eu vou estar com Cristo. Aqui Jesus está falando da parúzia mesmo, da volta. Então, assim,
Jesus conforta os discípulos ou fala da sua vinda, não falando que a terra vai escurecer, a terra vai pegar fogo, daquela maneira que a gente gosta de falar de Apocalipse, né? Deixados para trás, o filme. Mas está falando, olha, a minha volta, por que ela é interessante para vocês, que estão salvos? Porque vocês vão descansar eternamente. Né? E a gente não pode perder isso de vista. No mundo que a gente vive hoje, com facilidades, conforto, Wi-Fi, ar-condicionado, automóvel, a gente perde um pouco a referência de eternidade. Mas a eternidade é uma realidade que não pode ficar para trás. A gente não pode colocar em segundo plano a promessa da vinda do Senhor Jesus. E Jesus enfatiza muito bem isso. A minha morte vai preparar um caminho para vocês. Tá vendo como isso se conecta com o versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, é interessante essa ênfase de Jesus no descanso eterno. No versículo 4 é um versículo de transição. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Né? E o que parece contraditório, porque Tomé ele retruca Jesus e diz, eu não sei não. Né? A gente vai ver no versículo 5 a resposta de Tomé. Então, olha o 4. Vocês sabem o caminho por onde eu vou. E sabiam mesmo, porque caminho, a gente vai ver que caminho aqui é maneira de agir. E como os discípulos estavam com Jesus há 3 anos, é evidente que eles sabiam sim o caminho. Eles sabiam como deviam agir, eles sabiam o que era viver pela fé. E quem vive pela fé está salvo, o justo vive pela fé. Então, tanto eles sabiam o caminho, quanto eles sabiam o destino. Qual é o destino de quem vive no caminho da fé? É o céu. E aí, é interessante, a gente vai ver isso no diálogo, porque quando a gente lembra de Abraão, né? Hebreus fala de Abraão. Foi pela fé que Abraão saiu, caminho, obediência. Foi pela fé que Abraão saiu, obedeceu, sem saber para onde ia. Sem saber o que se daria, o que aconteceria. Então ele sai da sua terra, da sua parentela, do meio da casa do seu pai, dos seus parentes, sem saber qual era a garantia material que ele teria daquele ato. E isso é viver pela fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que não se esperam. E é isso que justifica. E aí o justo, ele é justificado por aceitar, por entrar por esse caminho. Então a gente já tem uma pista do que Jesus queria dizer com eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Beleza, então vamos lá. Versículo 4, agora o 5. Que é Tomé retrucando Jesus. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, o destino. Jesus diz, não, eu estou indo preparar lugar, vou voltar, vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam. E aí Jesus, ele propositalmente no 4, vocês sabem o caminho, para onde eu estou indo. Vocês sabem. Ou seja, vocês sabem como fazer para herdar a vida eterna. Qual era o caminho que Jesus estava indo? O céu. A eternidade. E ele diz, vocês sabem um caminho para onde eu estou indo. Vocês têm referência de como agir e viver e pensar a fim de serem salvos. É isso que Jesus está dizendo. Aí no 5 Tomé dá uma de perdidão, assim, né? De João sem braço. Como a garotada diz aí, né? Finge demência. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Olha os meandros da resposta de Tomé. Nós não sabemos o destino final. E como é que o Senhor diz que a gente sabe o caminho? Mas como eu disse, Tomé, eles sabiam sim. Tanto o caminho quanto o destino. Até porque Jesus falou o destino no versículo 2 e 3. Ele disse, para que onde eu esteja, vocês estejam também. O caminho é a eternidade. O caminho é estar junto com o Pai. E aí nos versículos 4 e 5, veja que Jesus ele distingue, ele diferencia de maneira muito clara caminho de destino. Viver pela fé não dá para a gente nenhuma garantia. Não dá para a gente ficar... quando Jesus diz para os seus discípulos, né, sigam-me, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Eles não tinham nenhuma, eles não sabiam no que aquilo ia dar, eles simplesmente foram e seguiram a ordem, a voz do Senhor Jesus. E foram justificados por isso. E por isso foram salvos. Porque responderam com fé
ao chamado. Mas qual era o destino nessa vida? O destino eterno a gente sabe que há um destino eterno. Mas nessa vida, qual é a garantia que eu tenho ao seguir Jesus? De toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu espírito, com toda a minha força. É exatamente esse paradoxo. E Tomé está dizendo, a gente não sabe no que isso vai dar, Senhor Jesus. É quase que demonstrando certa aflição. Mas tem uma curiosidade nesse versículo 5, porque ele está traduzido como, ou melhor, no versículo 4, ele está traduzido como, vocês sabem o caminho. Mas ele poderia ser traduzido de outra maneira, que é a seguinte maneira: vocês conhecem o caminho. Jesus então faz uma constatação. E aí, como eu disse, quando Jesus diz vocês conhecem o caminho, o que ele está querendo dizer? Vocês sabem como devem agir. Vocês não têm desculpa de ignorância. Eu não sei o que fazer, para onde ir, como proceder. Vocês sabem o que tem que fazer. Fato. Que já é grandes coisas. Tem gente que tropeça, que vive nas trevas, que tropeça, não sabe nem onde tropeça. Não sabe nem por que está vivendo aquele... Ele não sabe por que está acontecendo, por que essa tempestade me sobreveio. Ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Mas Jesus diz, não, vocês sabem o caminho. Vocês sabem como agir. Por quê? Porque estão comigo. E estão vendo minha maneira de agir. Eu sou o Logos, em João capítulo 1. O Logos de Deus. Eu sou referência do que Deus quer. Eu sou a palavra de Deus encarnada. E como os discípulos podiam enxergar as atitudes de Jesus, logo eles sabiam o caminho. Então olha uma variação de tradução, uma outra maneira de traduzir o versículo 4. Vocês conhecem o caminho, mas vocês não precisam saber para onde esse caminho leva, né? Nessa vida. Porque Jesus deixou claro, o caminho leva para o céu, na vida eterna. Mas nessa vida, contentem-se em sair. Sai da tua terra, da tua parentela. Deus disse para Abraão. Ou seja, Deus deu a Abraão um caminho, mas ele deu um destino não tão claro. Não tão claro. Para ficar mais claro para você, vamos lá para Hebreus 11:8. Você vai ver exatamente o que Jesus está dizendo. E o que eu estou querendo explicar aqui. Hebreus 11:8, olha só. O que diz Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Então foi chamado a um caminho, a uma decisão de vida. E pela fé ele obedeceu. E foi, e entrou pelo caminho. Então, o problema de Abraão não era sobre caminho. Ele sabia o caminho. Ele sabia o que tinha que fazer, que é o que Tomé está alegando. Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer, ou no que isso vai dar, como poderemos saber o caminho? É exatamente o que está lá no versículo 5. Como poderemos saber, para explicar bem, quando você, não sei se os irmãos usam o Waze, aplicativos de navegação, GPS digital. Quando você coloca lá, Rio de Janeiro, São Paulo, o Waze ele vai te dar o destino final, São Paulo, e vai te dar a rota, que é o caminho pelo qual você chega no destino. O que Tomé diz no versículo 5, a resposta dele, é exatamente essa, ó. João 14:5. Senhor, nós não sabemos para onde vais, ou seja, nós não sabemos o destino final. Como poderemos saber o caminho? Ou seja, se a gente não sabe para onde a gente está indo, como a gente vai saber a rota? Geralmente, quando você coloca um destino no Waze, ele diz, ó, vira à direita, vira à esquerda. É o que o Tomé está dizendo. Como é que eu vou saber para qual rua ir, para qual vereda, em qual vereda entrar, se eu não sei o destino? Só que o destino de Tomé aqui é um destino material, porque o destino espiritual de todo cristão é o céu. Então, assim, Deus ele requer algo de você. Ele diz assim, ó, meu filho, larga o pecado, assume teu chamado, cumpre tua missão. Aí a gente diz assim, mas quanto é que eu vou ganhar? O que isso vai dar? Eu vou ser honrado? É isso que a gente faz. Quando, na verdade, a promessa é de céu, é eternidade. O que Deus diz pra gente? Faz o que eu estou falando, obedece as minhas palavras, e qual é a recompensa disso? Vida eterna. Só que a gente fica, poxa, mas vida eterna, mas e nessa vida? Qual é a minha recompensa? O que eu vou ganhar aqui pelo cumprimento do meu ministério? Qual será a honra? Qual será a contrapartida? E a verdade é que Jesus silencia. Ele não fala sobre nenhuma contrapartida material ou terrena. E isso confunde os discípulos. Tanto os discípulos da Bíblia quanto os discípulos de hoje.
Então vamos voltar para Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar, ou seja, ele entrou pelo caminho. Voltando, o caminho é a vontade de Deus revelada. E é o que Jesus está argumentando. Vocês sabem sim o caminho. Deus revelou para vocês o que ele quer de vocês. E aí Abraão, então, ele entra por essa vereda, por esse caminho revelado. E aí olha a parte final de Hebreus 11, 8. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quer dizer, ele começa dizendo, né? Foi pela fé que Abraão saiu sem saber para onde ia. Então Abraão tinha um caminho muito claro. Ele tinha um destino eterno muito claro. Mas ele não tinha uma garantia de bem-aventurança material, né? O que eu quero dizer? Abraão não sabia quanto ele ia ganhar. Abraão não sabia quanto ele ia perder. Abraão não sabia o que aquele ato de obediência ia significar em termos de renúncia e sacrifício. Mas ele foi chamado a obedecer. Então a, entre aspas, briga aqui em João 14, repare como há uma profundidade, né? Não complexidade, mas profundidade nesse diálogo, né? Não sabemos para onde vai, Senhor, lá em João 14, 5. E aí, feito essa introdução, essa contextualização, chegamos no tema da aula, que é João 14, 6. Depois disso, depois de Jesus falar, vocês sabem o caminho, vocês só não têm garantia que vocês querem garantia material. Vocês querem que eu diga assim, me siga, me obedeça, que a vida de vocês material vai estar resolvida, que vocês não serão mais injustiçados, que vocês não terão falta de nada, que vocês serão honrados sempre, que todo mundo vai gostar de você. É isso que a gente quer às vezes. Jesus está dizendo, não, o que você tem é uma obrigação de fazer, um facere, e uma promessa de vida eterna. Isso só. Obedece-me nessa vida, tome a sua cruz, siga-me, e você vai herdar uma vida eterna. Ah, mas e aqui nessa vida? Aqui nessa vida, amigo, buscar o reino de Deus e todas as demais coisas te serão acrescentadas. E mais o quê? E é isso. Roupa, comida, e é isso. É o que Jesus está argumentando com os discípulos. E aí, Jesus entra, então, depois disso, no versículo 6, tá? Que a gente vai entrar agora. Versículo 5, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho. Versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o textuário da lição. Então, Tomé, ele tenta se esquivar de sua responsabilidade. A gente não sabe nem o destino, como a gente vai saber o caminho? Jesus diz, não, sabem sim, porque eu sou o caminho. Olha a minha vida, olha o tempo que vocês estão comigo. Depois Jesus vai dizer, mais à frente, vocês estão comigo há tanto tempo e dizem que não me conhecem, né? Então, a resposta de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem nesse contexto. Jesus está deixando claro que os seus discípulos tinham sim clareza acerca do que Deus esperava deles. Clareza. Que eles, a exemplo de Jesus, usassem a sua vida, a sua existência, para o serviço dos outros. Tanto que no capítulo 13, Jesus diz assim, parafraseando, diz assim, Pedro, quando você amadurecer, quando você for crente mesmo, você vai estar disposto a dar a vida por mim. Agora, quando eu morrer, você vai me negar 3 vezes. Mas um dia você vai amadurecer e você sim vai estar disposto a viver por mim, a viver pela causa e a entrar por esse caminho. E aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem uma forma de interpretar esse texto que é o seguinte, são 3 palavras que aparentemente estão ladeadas, caminho, verdade, vida. Mas tem gente que diz que na verdade a palavra principal é caminho. E verdade e vida são apoio, base, fundamento, elas modificam a primeira palavra. Então é como se Jesus estivesse dizendo, eu sou o caminho para a verdadeira vida abundante, ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim,
a única maneira de você experimentar vida abundante, verdadeira, plena, como diz a letra do hino da harpa, né? Plena paz e santo gozo, só terei em ti, Jesus. É Jesus dizendo isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a única maneira de você experimentar a verdadeira vida, pleno gozo, é vivendo dessa maneira que eu estou demonstrando a vocês. Que maneira? Aí a gente volta para o capítulo 13. Lava-pés, serviço, renúncia, tomar a sua cruz, sacrificar-se pelo outro, viver em favor do evangelho, abrir mão de suas vontades, do seu eu, dos seus sentimentos, enfim. A vida mesmo crucificada. Fazer morrer o homem, esse homem, essa vontade nossa, para viver, para a vida de Deus se manifestar em nós. Tá? Então, eu não sei como os irmãos entendem, eu sou o caminho, eu entendo dessa maneira. Tá? Caminho como sendo assim, eu sou a revelação da vontade de Deus para vocês. Eu sou o caminho. E esse caminho é verdadeiro. Ou seja, primeiro que assim, o caminho no singular, não há caminhos, o caminho, a maneira, a vida está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida abundante, a vida de Deus no homem. E aí, Jesus, uma outra maneira de enxergar esse texto, né? Jesus ele se diz verdade, porque ele é a encarnação da palavra de Deus, né? É uma maneira de enxergar também. E Jesus diz, eu sou a vida, porque de fato ele tem vida em si mesmo. Então, e aí a segunda parte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, ponto. Aí depois ele continua o versículo 6, né? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, qual é a maneira, parafraseando Jesus, da gente chegar nas moradas celestiais? Ele começa falando sobre eternidade. Eu vou vos preparar lugar, voltarei para buscar vocês. Como vocês chegam na morada celestial, na eternidade? Por meio do caminho, obedecendo à verdade e experimentando essa verdadeira vida de Deus em você. Então, por esse caminho de fé, devoção, obediência e de perseverança nesse caminho. Ninguém chega ao Pai sem ser por obediência ao chamado irresistível de Cristo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, além de tudo ele está dizendo isso. Ninguém vai acessar a Deus se não for pela obediência ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Uma outra dimensão dessa afirmação de Jesus. Jesus é o caminho porque ele mediou a aliança entre Deus e o homem. Jesus ele é Deus-homem e, de fato, né, a nova aliança, a aliança do Espírito, que nos dá um novo coração, que nos faz habilitados a fazer a vontade de Deus, o derramar do Espírito, a promessa de Joel 2, o Espírito sobre toda a carne, só é possível porque Jesus foi o fundador, de fato, desse caminho. A sua obra da cruz permitiu que nós recebêssemos o Espírito Santo e, ao receber o Espírito Santo, temos plena consciência da vontade de Deus para nós, temos a capacidade de fazer a vontade de Deus e de sermos a sua igreja que aguarda com expectativa o seu retorno, a sua vinda. E aí, a parte B, né, a gente falou sobre o caminho, verdade e vida, né? Tentamos aí reconstruir sentidos, conversar sobre essa parte. A parte B, né, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim, é importante também, tá? Ainda mais em tempos de relativização. Muita gente tem umas ideias assim, você já deve ter ouvido isso, todos os caminhos levam a Deus, e Jesus não disse isso não. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. E com isso Jesus está dizendo o seguinte, quem me rejeita não conhece a Deus. Então você tem religião que tira Jesus da equação totalmente. Você tem religiões que dizem assim, não, a gente respeita Jesus, ele é um grande profeta, e só. Ele é um grande profeta, e só. Né? Mas, primeiro que Jesus começa o capítulo 14 dizendo o seguinte, creiam em Deus e creiam também em mim. Então, eu não posso pegar e fazer o seguinte, eu creio em Deus, mas respeito Jesus só, como um grande profeta,
como um grande sábio. Não, não, não. Creiam em Deus e creiam também em mim, como alguém idôneo e capaz de remover os seus pecados, de retirar a sua culpa e de conduzi-lo até o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Olha a importância da frase de Jesus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. E aí é uma frase exclusivista. Não existe esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Aquela coisa de vamos dar as mãos. E a verdade é que a religião cristã ela é uma religião de proselitismo. Se nós cremos que o caminho do cristianismo é o correto, evidentemente a gente vai querer que as pessoas se convertam ao cristianismo e venham para esse caminho. A gente não vai ficar, pode continuar na sua religião, porque Deus não tem religião. Que Deus não tem religião? Deus tem sim a religião correta. Religião é religare. E Deus tem sim a sua maneira de reconciliar o homem com ele mesmo, tá? Então, assim, a pessoa pode falar bem, se vestir bem, ser bem apresentável, ter uma lábia, ter uma capacidade de discursar. Se ela rejeita Jesus como Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro, consubstanciado com o Pai, ela não conhece a Deus. É só vã filosofia. Por outro lado, se o irmãozinho fala de maneira simples, fala até errado, não conhece as regras da língua portuguesa, tem uma aparente ignorância, mas reconhece que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, esse irmão conhece a Deus. Certo? Eu queria ler com os irmãos uma frase, uma meditação de um teólogo chamado Thomas Kempis, que resume João 14:6, que é uma maneira de enxergar também esse texto muito bonito e muito conhecido. Olha o que diz o Thomas Kempis. Siga-me. Isso ele está parafraseando o João 14:6, tá, irmãos? Siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, sem a direção, sem a ordem, não há como ir. Sem a verdade, não há saber. Sem a vida, não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir. Eu sou a verdade que você deve crer. Eu sou a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível. Eu sou a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto. Eu sou a verdade soberana, a vida verdadeira, vida abençoada, vida incriada. Certo? Então, quando Jesus diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo para a gente, olha, só há uma alternativa. Só há uma maneira de ter uma vida que valha a pena. É justamente seguindo, obedecendo ao chamado do Senhor Jesus. Amém? Vamos então caminhar pelos versículos 7, 8 até o 12, né? São versículos bem tranquilos, esses próximos. O 12 a gente pode comentar de maneira mais aprofundada. Vamos lá então, versículo 7. A gente terminou o versículo 6, tranquilo, sem maiores problemas. Versículo 7. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Mais uma vez, Jesus ele faz uma relação muito clara, muito direta entre ele e Deus. Se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido o meu Pai. Então, Jesus ele é a entrada, e a única entrada. Não é uma das entradas, é a única forma de se chegar a um conhecimento de Deus é através de Jesus. Jesus usa a expressão também, desde agora. Desde agora é desde o momento que eu os chamei, desde o momento que eu os recrutei até a minha morte. Então, desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Né? Então, a partir do momento que os discípulos se uniram ao grupo de discípulos que seguiam a Jesus até a sua crucificação, os discípulos estavam, sim, acessando a vontade de Deus. Beleza? Versículo 7, sem maiores problemas. Versículo 8. E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Os discípulos não tinham entendido, apesar do tempo que eles estavam com Jesus, que em Cristo Deus se fez conhecido. É exatamente o que a gente está discutindo aqui. O texto é cristológico. Deus é conhecido em Jesus. Jesus é o Logos, é o verbo que se fez carne.
Jesus andou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele revela Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Eles não tinham entendido isso, por isso que esse pedido inusitado de Filipe, né? Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Então Filipe, ele até revela uma característica nossa, né? Às vezes a gente pede uma coisa que a gente já tem. Mostra-nos o Pai. O Pai já estava presente entre eles. O Pai já tinha sido revelado a eles. Então, o problema deles não era uma carência, eles não tinham falta de nada. O problema deles era ignorância, era olhos fechados, era falta de discernimento acerca do que Deus já tinha entregado e dado a eles. Versículo 9. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus exatamente demonstra, né, esse assombro com o pedido inusitado de Filipe. Jesus estava aproximadamente 3 anos com os discípulos e não tinha nenhum cabimento aquilo que os discípulos diziam. Agora repara como esse texto demonstra que existe uma espécie de relação entre lealdade e visão. Repare que os discípulos eram leais a Jesus, os discípulos estavam com Jesus por muito tempo, os discípulos até tinham certa intimidade com Jesus, mas mesmo assim, para algumas coisas a visão deles ainda estava fechada, né? Então, o tempo que eles passavam com Jesus, a lealdade que eles tinham com Jesus não os privou de certa miopia espiritual. Estavam com Jesus, estavam naquele ambiente, mas tinham certa falta de discernimento, e isso entristecia Jesus. Então, quando a gente lê lá o texto, não entristeçais o espírito, Jesus ficava entristecido com a falta de discernimento espiritual, de olhos espirituais dos seus discípulos. Certo? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Então, mais uma vez, Jesus repete, como eu estou falando desde o primeiro versículo, que existe, né? Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, e existe uma unidade perfeita entre o Filho e o Pai. Mas essa unidade não significa igualdade. Assim como marido e mulher são uma só carne, mas cada um é uma pessoa com as suas individualidades, a mesma coisa entre Jesus e o Pai. Eles tinham unidade, mas eram pessoas distintas, né? As pessoas da Trindade são pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza? Versículo 11. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das minhas obras, né? Então, como eu disse lá no início, né? Se vocês não conseguem crer pelas minhas palavras, olha para o que eu faço e vocês não terão nenhuma dúvida de que o Pai me enviou e de que o Pai está em mim. Agora o versículo 12 é o último. É um versículo que a gente até cita muito, mas é como eu disse, né? É muito perigoso a citação livre de versículos sem seus contextos imediatos e até contextos mediatos, né? Então a gente tem que levar em consideração o livro, a unidade de pensamento, o capítulo, o entorno literário. Então assim, olha o versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então muita gente, quando lê esse versículo, né, em meu nome farão obras maiores, pensam que a igreja, ou que os discípulos de Jesus, farão coisas mais espetaculares ou mais extraordinárias que Jesus. Assim, é difícil fazer coisas mais espetaculares do que ressuscitar Lázaro, do que transformar água em vinho, multiplicar pães, né? Então, o sentido do versículo 12 não é que a igreja ou que os discípulos vão fazer coisas mais espetaculares. Na verdade, isso tem a ver com o início do capítulo, quando ele diz, eu vou vos preparar lugar. Eu expliquei, né? Preparar lugar é a sua morte, é habilitar os discípulos
a terem o Espírito Santo, você vê que no ministério de Jesus havia uma série de limitações. Em que sentido? Os discípulos não entendiam certas coisas, a visão deles era um pouco encoberta. Jesus ele fazia questão de, às vezes, não divulgar o que ele fazia. E essas restrições, que tem a ver com a descida do Espírito Santo, que tem a ver com a falta de entendimento, que tem a ver com o alcance numérico do ministério de Jesus, não estariam presentes na igreja. Então é esse o sentido que Jesus quer dar. Vocês farão obras maiores, porque quando vocês começarem o ministério de vocês após o Pentecostes em Atos 2, vocês não terão essas limitações que eu escolhi ter, que é a não divulgar, que é a falta de entendimento, que é a não descida do Espírito Santo. Tá? Então, obras maiores, irmãos, não é, eu vou fazer coisas mais espetaculares que Jesus. Nada é mais espetacular do que as coisas que Jesus fez. Isso fala de alcance. Né? E, de fato, no mundo de hoje, um pastor, influencer, evidentemente, talvez vai ter um alcance, por causa da internet, dos meios de comunicação, um alcance muito grande. Ele vai conseguir ter uma capilaridade na sua mensagem. Enquanto Jesus ele era conhecido naquele universo da Palestina, em Israel, um pastor hoje famoso, ele vai ser conhecido no mundo todo, talvez nos 5 continentes. Né? Então, esse é o sentido do versículo. Jesus já está dizendo exatamente isso. Eu estou preparando o palco, o caminho para vocês brilharem. Eu estou preparando o ambiente perfeito para que vocês me superem em extensão, no sentido numérico da palavra, e não no sentido de impressionar ou no sentido de ser algo mais espetacular. Tá? Esse é o sentido que Jesus quer dar aqui, por causa do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Tá? Quer ver uma coisa? Lá em Mateus 11:11, tem uma expressão muito curiosa, né? Que diz que João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. Ó. Mateus 11:11. Em verdade, lhes digo que, entre os que nasceram da mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Aí, olha como Jesus continua. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, maior do que João Batista. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então, assim, é exatamente isso. Após a descida do Espírito Santo e a fundação da igreja, você tem, sim, um caminho livre para uma expansão maior dos evangelhos. Você tem um caminho livre para que a vida religiosa e as próprias obras da igreja, elas alcancem uma relevância, uma importância muito grande, que essas limitações eram presentes no ministério de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós concluímos por aqui, né? O tema da aula era João 14:6, a gente acabou indo do 1 ao 12. Eu espero que os irmãos tenham entendido muito bem o sentido de o caminho de verdade e de vida, que é o núcleo significativo mesmo dessa aula. Deixe o seu like, compartilhe o link, deixe seu comentário, sua dúvida. A gente vai responder na medida do possível. Logo mais teremos Santa Ceia, 10h15, mais ou menos, a gente está entrando no link ao vivo, você pode acompanhar. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos orar. Tudo certo, Pedrinho? Tranquilo? Vamos orar então. Agradeço o grande Pedrinho, né? É pequeno no tamanho, mas é grande na sua competência, né? Muito esperto, muito inteligente. Deus continue abençoando o Pedrinho. Vamos orar então, e após a oração, pode soltar a vinheta, a gente conclui por aqui. Obrigado, Senhor, por essa aula, por esse momento em Tua presença. Obrigado por esses ensinamentos, que nós não endureçamos o nosso coração ao ouvir a Sua voz que nos chama a um compromisso, a Sua voz que nos chama à santidade, a Sua voz que nos chama à renúncia, a Sua voz que nos chama a crermos, mesmo que não tenhamos alicerce, mesmo que não tenhamos garantia, mesmo que não saibamos no que vai dar, onde chegaremos, que nós possamos nos entregar, meu Pai, para Ti, para os Teus desígnios, para os Teus propósitos, porque afinal de contas, como diz a Tua palavra, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Que caminho seguiremos? Em que vereda entraremos,
se somente em Ti, meu Pai, a vida verdadeira, somente em Ti há o pão da vida, a salvação de que precisamos. Que os meus irmãos que estão em casa sejam ricamente abençoados, que o Senhor possa entrar neste lar, nessa família, e dar toda a bênção prometida àqueles que creem no Seu nome. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.